15 de novembro, feriado da Proclamação da República, e você acompanha a história desse dia famoso no nosso calendário. Como foi a Proclamação da República e quem faz parte desta história? Vem ver! Já são mais de 520 anos desde que esse nosso pedacinho no mundo, que hoje a gente chama de Brasil, foi encontrado, descoberto. E veio para cá no mesmo barco dos colonizadores o estilo de governo a que eles pertenciam, a monarquia. O nosso rei era o rei de Portugal, até que o filho do rei, Dom Pedro I, declarou independência e se tornou o primeiro imperador brasileiro. Dom Pedro II também foi imperador, por mais tempo até, mas não tempo suficiente. Ele foi deposto em 1889 por um evento que marca o feriado de hoje, a Proclamação da República. Mas para entender melhor essa história, vamos por partes. A ideia de monarquia é exatamente contrária à ideia de república. O poder era todo centrado nas mãos do rei, ou imperador, e o direito de governar era passado direto para seu filho sem nenhuma participação popular. A maior parte das famílias monárquicas ao redor do mundo perderam o poder de seus reinos e muitas, inclusive, desapareceram. Mas aqueles que conseguiram se adequar às mudanças continuam aí. Esse conceito de república, ele remonta à antiguidade. Então, lá na Roma Antiga, havia a ideia da res publica, que é uma expressão em latim que significa coisa pública, coisa do povo. Então, o sentido moderno da república, como nós conhecemos mais hoje, tem a ver com o século XVI, quando um escritor, Maquiavel, ele explicou a república em oposição à monarquia. E foi a ideia de direito público que influenciou, por exemplo, a Revolução Francesa, que com muita luta derrubou a monarquia da França a fim de instaurar um Estado democrático que representasse os direitos de todos. E podemos dizer que essa mesma ideia inspirou os primeiros republicanos brasileiros, que no início não tinham nem apoio popular nem político. E a partir de 1850, o Brasil começa a passar por transformações que tem a ver com o gradual e lento questionamento da escravidão, com a expansão da economia cafeicultora, com uma certa modernização em alguns centros urbanos. A partir de 1870, essas transformações elas se intensificam. Então, a cafeicultura no oeste paulista, a formação de classes médias urbanas, o exército passa a ter a buscar uma participação maior na política. Então, existem mudanças que vão acontecendo aí a partir de 1870 e que levam a um gradual questionamento da forma de governo que havia no Brasil, que é a monarquia. Na madrugada do dia 15 de novembro de 1889, Benjamin Constant convenceu o Marechal Deodoro da Fonseca a depor o Visconde de Ouro Preto, uma espécie de primeiro-ministro brasileiro. Deodoro, que era amigo do imperador Dom Pedro II, aceitou levar suas tropas para a Praça da Aclamação, mas queria que a monarquia continuasse e que o imperador nomeasse um substituto favorável aos republicanos. Em 1889 não havia internet, só que já havia fake news. No fim daquele dia, Deodoro da Fonseca, que estava doente em casa, recebeu a notícia de que Dom Pedro II tinha escolhido Gaspar Silveira Martins como novo primeiro-ministro. Acontece que eles eram inimigos mortais. Anos antes, eles haviam disputado o amor de uma mulher e ela escolheu ficar com Silveira Martins ao invés de Deodoro. A notícia era falsa, mas para não ter seu inimigo no cargo, Deodoro da Fonseca assinou a Proclamação da República e a família imperial foi exilada. O povo nem ao menos sabia o que estava acontecendo. Alguns dizem que em 1889 o que aconteceu foi um golpe de Estado, porque havia uma forma de governo e se articulou um movimento que derrubou essa forma de governo. Esse movimento republicano, é importante lembrar que a República havia uma pouca participação de pessoas nos processos eleitorais. A Constituição de 1891 definiu que homens alfabetizados maiores de 21 anos poderiam votar. Mas entre os alfabetizados,
calcula-se aí entre 3% e 5% da população que tinha o direito de votar. Nesses 132 anos, a República Brasileira levou tempo até se tornar de fato pública. Onde todos podem votar, homens e mulheres, ricos e pobres, alfabetizados ou não. Se no início ela foi proclamada sem o povo sequer saber o que estava acontecendo, hoje todos têm a chance de acompanhar e opinar politicamente. Eu acho que a república, isso que nós devemos buscar, tem que ser uma república que pense os interesses coletivos. Conceitualmente, isso é muito bonito, importante, mas é uma meta, é um alvo a se pensar, a busca pelo bem comum, a crítico combate a formas de corrupção, isso é muito importante, e pensar que nós, como cidadãos, temos que buscar direitos, o cumprimento dos direitos, mas também entender que nós temos responsabilidades. Então a República, ela tem essa ideia dos direitos, mas também a ideia das responsabilidades, e nós precisamos disso nos nossos dias.